Olá pessoal, seguidores do nosso canal Shopping das Máquinas, aqui você aprende de verdade. E o que nós vamos aprender na aula de hoje? Hoje vamos aprender a resolver esse problema aqui na sua máquina de costura, olha. Sua máquina está fazendo isso aqui, olha, esse ponto xoxo assim, fofo. Por que que de repente, olha, ela estava costurando bem, tá aqui, ó, estava costurando bem, de repente começou a embolar e fazer esses bolos aqui. Por que isso acontece na máquina de costura? Assiste a aula até o final que eu vou mostrar para vocês aí como que faz para consertar a sua máquina de costura com esse defeito, por que que isso acontece e algumas dicas importantes. Assista até o final porque algumas dicas eu vou dar somente no final, tá bom? Quem ainda não é seguidor do nosso canal, clica aqui, segue o nosso canal porque temos sempre dicas importantes para você. Se você já é seguidor, não esquece de deixar o seu joinha aí para que possamos continuar gravando aulas assim. Se você quiser aprender tudo sobre máquina de costura, essas regulagens e muitas outras que às vezes aqui no canal não consigo postar por causa do tempo, nesse código QR aqui, ó, tem um link do curso para você aprender a regular a sua máquina de costura, todas as regulagens, tá bom? No curso é completo, tá? Tem todas as regulagens da máquina de costura. Então vamos para a aula de hoje para que você possa entender e resolver esse problema na sua máquina de costura. Olá, meus queridos alunos, estamos aqui com a máquina de costura. Essa é uma abordagem simples e direta, como resolver esse problema aqui, olha. A máquina de costura estava costurando bem, tá aqui, ó, o ponto dela era esse. De repente, começou a fazer isso. Por que a máquina de costura de repente começou a fazer isso, tá? Então, vou tirar aqui as tampas, vou mostrar para vocês o que aconteceu com a máquina e nós vamos resolver juntos este problema. Ok, estou aqui com a máquina sem as tampas já. Esqueci de falar para vocês que essa regulagem que nós vamos fazer aqui funciona para todas as marcas e modelos de máquina de costura. Aí você fala assim, mas a Eugênia o tensor é diferente, a Janome o tensor é diferente. Sim, são diferentes, mas a regra é a mesma de regulagem, tá? O ponto de baixo a gente regula em cima, o ponto de cima a gente regula embaixo, tá? Aqui eu vou mostrar nessa máquina, tenho vídeos aí no canal que fala de outros modelos de máquina, tá bom? Então aqui eu tenho o tensor da máquina de costura. Olhando aqui, ó, a gente já vê que a molinha quebrou. Por que que a molinha quebrou? Porque a máquina já apresentou um probleminha antes que a pessoa não percebeu e continuou usando, tá? Aqui a gente consegue ver de cara. Às vezes aí na sua casa você não vai ver esse defeito, mas olha aqui, ó. Olha bem de perto aqui o tensor. Tá vendo ali dentro o que tem dentro do tensor? Vou pegar com a pinça, acho que a pinça é melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha o tanto de linha que tinha dentro desse tensor. Essa linha não deixa a máquina regular o ponto. E aí vai forçando e quebra a molinha. Nós vamos agora desmontar esse tensor. Para trocar essa mola, é importante trocar a mola, tá? E resolver esse problema. Então aqui eu vou tirar o tensor inteiro, porque fica mais fácil fazer o serviço e mostrar para vocês, ó. Para tirar o tensor, eu coloco a chave de fenda aqui e vou alavancar esse pino aqui para fora, olha. Olha aqui que a chave vai empurrar, ó. Tá vendo? Se eu puxar com a mão, eu quebro esse pino aqui, estraga essa peça, aí tem que trocar ela. Se eu empurrar aqui com a chave de fenda, eu tiro a tampinha normal. Dá uma olhada aqui como que tá esse tensor. Por isso que a linha passou, né? Quando essa escovinha aqui fica cheia de linha, os fiapos de linha passam e enroscam lá dentro do tensor. Então eu vou precisar limpar essa escovinha aqui e o tensor. O tensor eu vou desmontar porque a gente tem que trocar a molinha. Esse tensor é o seguinte, olha, eu preciso de duas chaves para poder fazer a retirada dele sem quebrar. Olhando aqui por trás, eu vejo que esse tensor, ó, no tambor dele tem uma trava aqui em cima, tá vendo aqui essa pecinha amareladinha, ó, que é dessa mesma cor aqui, ó. E por baixo também tem outra. Então o que que eu faço? Eu vou colocar uma chave de fenda aqui para fazer como alavanca, ó. Peguei uma chave de fenda fina, coloquei aqui como alavanca. E essa outra aqui, ó, eu vou colocar por dentro, empurrando a travinha para baixo. Na hora que eu empurrar para baixo, eu vou fazer a alavanca aqui para puxar, ó. Soltou. Agora que soltou em cima, vou soltar embaixo aqui, ó. Da mesma forma. Você vê que aqui já soltou tudo, né? Mas às vezes você precisa forçar um pouquinho embaixo também para soltar. Aqui já soltou tudo, nem vou precisar forçar embaixo. Tirei o tensor. Por que que eu tirei o tensor? Para ficar mais fácil fazer o conserto. Vamos lá. Aqui eu vou tirar o botão. O botão ele é de pressão, só puxo ele fora. Rodo o eixo dele. A mola quebrou. Eu vou abrir essa tramelinha aqui, ó.
Essa tramelinha eu puxo ela um pouquinho para fora e rodo ela. É uma tramela, tá? A mola já sai, ó. Que é o pedaço do que sobrou. Essa mola, quando é nova, ela é assim, ó. Você compra essa mola nesse site aqui, ó, tá? Vai nesse site aí, você compra original. Não compre paralelo que você vai jogar dinheiro fora, tá bom? Só compre peça original. Deixa eu fazer uma limpezinha aqui. Vou limpar esse tambor e vou limpar os pratinhos. Os pratinhos, se você observar aí que ele tiver oxidado, troca eles, tá? É importante trocar esses pratinhos, ó. Esse tá gasto, nós vamos trocar ele para poder fazer para a máquina funcional. Tá gasto. Não adianta eu colocar ele de volta, que ele não vai dar a regulagem perfeita do ponto, tá? Então troca esses pratinhos, é baratinho, tem ele para vender aqui nesse site. Pois bem, já estou aqui com os discos do tensor novo. Essa peça se chama disco do tensor, tá? Também chamado de pratinho. Às vezes o aluno fala aí para mim, professor, eu fiz tudo que o senhor explicou na aula, mas a máquina, ora fica com um ponto bonito, de vez em quando ela dá um ponto feio. Por quê? Porque os pratinhos estão gastos, ó. Olhando aqui você já vê que ele tem um desgaste, ó. Talvez na câmera você não veja bem, tá vendo o risco aqui, ó? Quando a linha cai dentro desse risco, a máquina para de regular. Então, por isso que a gente troca. Ele é baratinho, troca ele, tá? Para não ter dor de cabeça. Então, eu vou colocar eles mais ou menos aqui nessa posição. Olha, aqui ele estaria na posição reta da máquina lá, né? Olha que a molinha vai ficar mais ou menos aqui entre 1 e 2 horas. Colocou ela. 1 e 2 horas é a posição de relógio, tá? Outro dia me perguntaram, mas o que é hora? Que eu não entendi nada. É posição de relógio. Na mecânica, a gente usa isso como referência para quem não tem ferramenta certa, tá? Então, na posição de 1 hora, girei ela, encostei aqui no apoio, coloquei a travinha. Agora eu vou colocar o apoio da mola. Esse aqui é, aliás, apoio de descanso da mola que chama, tá? É apoio de descanso, porque é o descanso da mola de tensão. Aí eu vou colocar os pratinhos novos, disco, tá? Do tensor na posição côncava, na posição convexa, que é uma contra a outra, tá? Agora eu coloco a mola, a placa de posicionamento do acabamento, mola de compensação e o pino. Aí, certo? Agora, eu segurando ali, ó, eu coloco a mola, a parte menor para dentro e coloco a porquinha aqui, ó. E rosquei. Vou segurar e vou rosquear. Faz pegar a rosca certa, tá? Se não pegar a rosca errada. Encaixa ela na posição que ela fica aqui, ó. E aperta o tensor. Ó. Encostou, eu giro mais ou menos 1/4 de volta. Isso aqui, ó. Ok. Eu entendo que aqui praticamente já vai dar o ponto regulado. Vou pôr na máquina e nós vamos testar. Eu vou passar agora uma linha na máquina para mostrar para vocês que o defeito da máquina era esse e que nós resolvemos, tá? Ok, passei a linha, vamos costurar agora. Deixa eu ligar a máquina, né? Senão não costura. Pera aí. Ok, então vamos lá. Agora vamos ver se deu certo. Aí agora vamos ver como ficou a regulagem do ponto. Olha aí. Às vezes, na hora que você costurar... Deixa eu tirar aqui da frente. Às vezes, na hora que você costurar, você vai precisar só apertar um pouquinho mais ou afrouxar um pouquinho mais o ponto. Como que a gente aperta um pouquinho mais ou afrouxa um pouquinho mais o ponto? Então, é assim, ó. Se a linha de cima tá passando para baixo, eu só aperto um pouquinho mais o tensor aqui, ó. Aí eu vou apertando ele um pouquinho, até ficar perfeito, ó. Então, aperta um pouquinho mais aqui. Às vezes, na hora, você vai precisar fazer isso, tá? Como eu já expliquei em outras aulas. Em outras aulas tem a explicação de como regular o ponto. Então, aqui nós já conseguimos resolver esse problema aqui, ó. De embolar a linha desse jeito aqui, né? Olha aí. Ficou perfeito o ponto dela, né? E aí, gostaram da explicação? Agora, então, podemos compreender como que regula o ponto dessa máquina de costura. Só para concluir, tá? Terminou. Deu a regulagem de ponto. Coloca o botão na posição que seria 4, olha. Posiciona mais ou menos a tampa aqui, ó. Coloca o botão no 4, aperta ele, depois aperta a tampinha. E a máquina está regulada. Gostaram? Dá um joinha aí, hein? Eu vejo vocês na próxima aula.